Bom, galera, eu peguei um pouco desse trecho do vídeo, no qual foi minha segunda vez que eu voltei na minha terra natal, tá? Então, infelizmente, eu não consegui mostrar muita coisa. Por quê? Porque nessa época eu não tava muito legal, né? Eu tinha ido, olha só, aí é minha terra natal, em Uma, Piauí. É uma cidade que, quando eu morava lá, ela tinha apenas 6.000 habitantes, tá? Hoje essa cidade cresceu muito, conta aí com 15.000 habitantes. Gente, mas foi aí que eu fui muito feliz. Tá, eu tive a melhor infância da vida, por mais que foi uma infância muito pobre, mas foi a melhor infância. Foi a infância no qual eu vivia com a minha família, que infelizmente eu não sabia que quando eu crescesse eu ia me deparar com uma família que não era o que eu pensava. Mas independente de tudo que qualquer familiar tenha feito na minha vida, antes, né, de vocês verem o vídeo completo, eu já o perdoei todos, tá? Eu não tenho ressentimentos, eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa de nenhum deles, porque eu já perdoei de coração, tá? Convivo e falo com eles, às vezes, né, pelo telefone, tá? Mas sim, tem uns que a gente não se fala mais, eu decidi perdoar, mas perdoar é uma coisa, conviver é outra, né? Então é isso, galera. Nesse vídeo eu decidi abrir meu coração e eu quero muito que vocês assistam até o final, porque eu contei coisas que muita gente não sabe, né? Talvez só a minha psicóloga saiba. E eu decidi falar aqui, tá? E, enfim, eu sou uma pessoa muito família, galera. Acho que por isso que eu sofri tanto quando eu vi minha família... Quando eu aprendi e entendi que a minha família não era o que eu pensava. Isso me doeu demais, né? E é por isso que hoje eu tenho que fazer terapia, né? Acho que eu demorei tanto para fazer terapia porque eu não tinha coragem de falar sobre a minha família, de falar tudo o que aconteceu. Então, assim, aqui eu vou relatar um pouco dos acontecimentos, tá? E eu conto com a compreensão e com o apoio de todos vocês aqui no canal. Me ajudem nesse sonho, galera, que é crescer na internet. E sim, hoje eu tenho contato com alguns familiares, mas o meu maior motivo de estar aqui é a minha mãe, tá? Essa mulher é o meu maior motivo, porque eu a amo muito. Vem comigo. Fala, meus amores do meu canal. Sim, gente, é nesse cenário que eu escolhi, sim, para trazer o grande vídeo que todo mundo tá pedindo no meu Instagram, também algumas pessoas aqui no YouTube. E eu decidi, tá? Eu me enrolei um pouco para fazer porque esse vídeo vai me gerar gatilhos. É óbvio, eu vou me emocionar aqui. Vai acontecer muita coisa, mas eu preciso muito que vocês assistam até o final, para vocês me conhecerem de verdade. E também, esse vídeo vai ser talvez uma lição para aquelas pessoas que costumam julgar as pessoas por aparência. Porque, ó, eu sou uma mulher tatuada, tá? Ó, peraí. Ó, tenho tatuagem, alargador, enfim. Perante a sociedade, eu sou sei lá o quê. Mas eu também não ligo. Por quê? Porque eu quero que vocês me conheçam a fundo agora nesse vídeo. Então, vem comigo. Vamos lá, galera. Vamos lá, né? Vocês viram aí minha terra natal, né? Eu vim de uma cidade muito pequena e eu me orgulho muito dessa cidade. Eu me orgulho muito das pessoas dessa cidade, que são pessoas muito guerreiras, muito esforçadas, né? Vocês podem me ver, né? Ou seja, a maioria das pessoas da minha terra são assim, pessoas determinadas, esforçadas. E sim, o que eu vim compartilhar? Um pouco de mim, um pouco sobre mim, né? Quem é a Ká, né? As pessoas assim, muita gente tá me conhecendo agora por conta dos vídeos de São José dos Campos. Mas, galera, eu gravo desde 2013, tá? Eu comecei a gravar no Facebook. Na verdade, não foi nem Facebook, ou seja, tudo que tinha de antigamente que era relacionado a vídeo ou foto, eu tava lá. Eu participei do Orkut, né? Facebook, Vibe Vlog, enfim. Tinha muita coisa da minha época, né? De adolescente. E eu participava de tudo. E quando eu comecei a participar de tudo isso, quando eu comecei a entrar nesse mundo digital, virtual, seja o que for... quando eu iniciei era no intuito de fazer as pessoas rirem, né? Era fazer graça, fazer as pessoas serem felizes. Por quê? Porque eu vivi numa família totalmente desestruturada, eu vivi dentro de um famoso caos. E claro, eu não vou falar tudo aqui, por quê? Porque eu tenho um grande sonho de fazer um documentário da minha vida, mas um documentário profissional mesmo, com aquela mega produção, pá. E eu sei que esse momento vai chegar, então aqui eu vou dar um resumo. Por quê? Eu vou ter o documentário da minha vida, tá? Quem sabe vai ser a Netflix que vai produzir pra mim. Por quê? Porque eu falo pra vocês, sonhe muito grande, sonhe. Não importa se você acha ou não que vai acontecer. Eu mesma, por muito tempo da minha vida, o meu maior sonho era viver o que eu vivo hoje, que é tipo assim, poder almoçar num restaurante legal, poder comprar um tênis legal, poder comprar uma roupa legal. Esse era um dos meus maiores sonhos. E naquela época todo mundo falava que era um absurdo. Ah, você nasceu pobre, você é filha de pobre, não tem que ter esses pensamentos. Então olha só,
se eu tivesse ido para a cabeça dessas pessoas, né? Enfim. E muitas dessas pessoas eram meus familiares, por incrível que pareça, tá? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para vocês entenderem. E para vocês também, para vocês terem sonhos, sabe? Mas, detalhe, sem passar por cima de ninguém e sem prejudicar ninguém, tá? Porque tudo que eu estou conquistando hoje sempre foi assim. Sempre. Pelo contrário, muita gente já passou a perna em mim. Digamos que hoje eu só não tenho minha casa própria porque eu já tomei golpe. Já tomei golpe de familiar, de amigos, enfim. Calma, então vem lá, vamos lá. Então é isso, galera, desde muito nova eu me recordo da minha mãe falando que dos 3 filhos eu era mais palhaça, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Nós somos em 3, 2 mulheres e 1 homem. E eu era mais palhaça deles, porque meu irmão e minha irmã, eles são muito fechados, eles não, nossa, eles são totalmente o oposto de mim. Totalmente oposto. Eles não são aquelas pessoas que brinca, que dá risada, que acredita nas pessoas, enfim. Mas eles sempre foram meio fechados assim, né? Eles tiveram poucos momentos de felicidade e alegria que eu me recorde, né? Mas eu não quero muito falar deles, né? Eu só tô meio que relatando aqui coisas pra chegar até o meu momento de hoje, pra vocês entenderem. Então eu sou assim desde sempre. Eu sempre fui uma pessoa brincalhona, palhaça na escola. Detalhe, eu tive fase de bullying na escola também. Acho que todo mundo da minha época viveu bullying, né? Só que, tipo assim, eu era uma pessoa tão, como diz a minha mãe, como diz alguns médicos que eu já passei, eu sempre fui uma pessoa que acredita muito na bondade das pessoas. Eu nunca vejo as pessoas como pessoas ruins. E talvez esse tenha sido o meu maior mal, assim, no sentido de ter tomado muitos golpes. Porque eu sempre procuro ver o lado bom das pessoas, independente de... Ou seja, eu nunca vou no que dizem pra mim. Por exemplo, se uma pessoa chega em mim e fala, ó, não fala com aquela pessoa que ela é ruim. Eu nunca levo isso pro meu coração e nem pra minha cabeça. Eu sempre busco... O quê? Não, deixa eu conhecer a primeira pessoa, tá? Para de falar. Eu não gosto de gente que vem falar mal dos outros pra mim. Mano, se tem uma coisa que eu odeio é isso, galera, ó. Enfim, por que eu falei pra vocês, não julguem pela aparência? Porque, por exemplo, por muito tempo na minha vida, por eu ter me assumido uma mulher lésbica, por eu ter escolhido ser diferente, ser uma pessoa que tem alagador, tatuagem, muitas pessoas julgavam a gente, né? Olhava pra gente, a gente já acha que é bandido, que vai roubar. Gente, eu sou totalmente oposto. Tipo, eu nunca peguei nada de ninguém, óbvio, nunca precisei disso. Nem se eu precisasse, eu ia chegar a esse ponto. Até porque eu já vivi na minha vida por muitos anos comendo apenas arroz branco, tá? Essa era a minha alimentação, arroz branco. Não tinha nada. Nem feijão, nem nada, tá? E isso eu falo que foi meus momentos quando eu saí de casa e comecei a morar sozinha, tá? Mas assim, morando com a minha família, a gente sim passou muitos apertos, muitos perrengues. Por quê? A minha mãe, ela infelizmente casou com um homem que maltratava ela. Só que tipo assim, meu pai, na minha visão, ele sempre foi um homem bom. Por quê? Porque meu pai nunca se mostrou que ele era pros filhos. Ou seja, ele maltratava a minha mãe, ele fazia tudo com a minha mãe escondido da gente, por um bom tempo. Então, até os meus 10 anos de idade, meu pai era o meu herói, era o meu... 10 anos não, vai, digamos que até os 18 anos eu ainda acreditava um pouco no meu pai. Que foi quando eu vim morar pra cá. Só que, né, de 10 até chegar a 18 anos, eu tinha aquele pé atrás com ele, mas eu tentava acreditar nele. Até o momento que eu comecei a ver realmente quem ele era. Que ele começou a maltratar minha mãe na nossa frente, ele começou a fazer coisa na nossa frente. E minha mãe nunca jogou a gente contra o meu pai. Nunca. Ela sempre quis que a gente se desse bem com o pai. Ela queria que ele fosse um pai presente, tá? Mas meu pai nunca foi um pai presente, tá? Ele se separou da minha mãe. Eu tinha 10 anos. Só que antes da separação, pra vocês terem noção, meu pai casado com a minha mãe, o que ele fez? Ele pegou uma mulher que ele conheceu em outra cidade. Simplesmente ele abandonou a gente por um ano. Foi embora com outra família. Aí a minha mãe recebeu a notícia que meu pai estava morando aqui em São Paulo com outra família. Nossa, minha mãe ficou arrasada. Eu também fiquei arrasada. Porque, tipo assim, eu sou a filha mais nova. Eu era muito grudada com meu pai. Então, por esse um ano, meu pai não atendia minhas ligações. Por esse um ano, meu pai não queria falar comigo. Por esse um ano, meu pai se fingiu de morto. E isso foi só acumulando em mim, né? Que hoje as pessoas falam, você não fala muito do seu pai. Galera, tipo assim, eu sempre amei meu pai, mas hoje em dia eu não sinto nada por ele. Sabe quando você não sente nada? Eu não sinto ódio, eu não sinto mais amor pelo meu pai, eu não sinto nada. Eu não sei explicar. É isso que eu sinto pelo meu pai. Mas acho que foi ao longo dos anos, né? Porque assim, eu tive uma infância boa com meu pai. Boa entre aspas, né? Porque minha mãe disse que foi uma infância ruim. Meu pai ia beber, encher a cara. Só o fato dele me levar no pescoço, pra mim era uma infância boa. Porque meu pai me colocava no pescoço e falava, filha, vamos dar uma volta com o pai. Aí nisso que era dar uma volta com o pai, meu pai encheu o rabo de cachaça. Só que eu ficava com as menininhas que era filha dos cachaceiros amigos do meu pai. Então eu não via aquela fase da bebedeira, sabe? Eu não via muito o álcool. Porque meu pai me levava pro bar, ficava um pouquinho com ele, comprava salgadinho, umas coisinhas pra eu comer e pronto. Pra mim ali era o meu momento, nossa. Aí eu sempre falava, nossa, eu tenho o melhor momento com meu pai. E eu não sabia que aquilo era ruim, né? Por isso que eu falo pra vocês, minha mãe sempre falou, Karine, você é muito ingênua, você é muito, tipo... Sabe, eu não vejo maldade, eu não via nada de ruim assim. Mas o tempo me mostrou, tá, galera? Hoje eu sei que existem sim pessoas ruins. E a ponto de ferrar a sua vida sem você fazer absolutamente nada com elas, né? Enfim, isso aí é um pouquinho da minha história, né? Mas olha só,
vamos lá. Galera, pra vocês não ficarem só focados em mim, né? Tirando esses momentos ruins com meu pai, né? Quando minha mãe era casada, né? Aí foi quando a gente foi de São Paulo pro Nordeste, tá? Porque, tipo assim, eu nasci no Piauí, mas aí eu fui muito pequena para São Paulo, capital. Então a gente morou em São Paulo até os meus 6, 7 anos. Acho que foi com 7 anos, mais ou menos, ou 8, minha mãe foi pro Piauí. E aí eu comecei a viver um pouco no Piauí. Aí eu comecei a ter a minha infância com meus avós, que são os pais da minha mãe. Porque os pais do meu pai olhavam na nossa cara, tanto na minha cara quanto no do meus irmãos, nem tanto, eu acho, sei lá. Eu que tenho mais esses momentos traumáticos em relação à família, eu acho. Porque eu era aquela filha que sempre queria ter a família por perto. Então, como eu sempre queria ter meus avós por perto, todo mundo por perto, porque eu sou uma pessoa muito família, galera. Vocês sempre me vêem sozinha aqui, mas o meu maior sonho era estar aqui, mostrando a minha família pra vocês, minhas tias, minhas primas, todo mundo. Mas, infelizmente, a minha família foi uma família totalmente desunida, tá? Infelizmente. E eu fui criada nesse meio. E as pessoas nem acreditam como eu ainda consigo pensar em família, né? Porque eu vejo, a coisa mais linda que eu acho é ver uma família grande, sabe? Aquela família que tem 20 pessoas, que eu vejo assim, vó, avó, mãe, pai, tio, tia, todo mundo na mesma casa se reunindo para fazer um rangão. Por que que eu digo isso? Vamos lá, agora vocês vão entender porque eu sou tão família. Porque meus avós, por parte de mãe, eles têm uma família muito grande, tá? Meus avós tinham 11 filhos, né? Um deles morreu, então ficaram 10. E meus avós, tanto meu avô quanto a minha avó, eles sempre tinham aquele hábito de reunir todo mundo no domingo, no sábado ou domingo, para almoçar lá. E, gente, aquilo era o maior prazer da minha vida. Ir pra casa dos meus avós, brincar com as minhas primas, curtir meus tios, sabe? Então, tipo assim, eu passei um longo período da minha vida assim, né? Dos 7 aninhos ali, deixa eu ver, acho que mais a partir dos 10 anos, vai. Foi a partir da separação dos meus pais que eu passei a viver mais com meus avós, né? Minha mãe com meus avós, por quê? Porque quando minha mãe se separou, meu pai deixou a gente totalmente sem dinheiro nenhum. Tá? E meu pai tinha um pouquinho de dinheiro, tá? Meu pai, ele era cantor de forró, de brega, enfim, um sanfoneiro muito conhecido lá na minha terra, meu pai. Então meu pai na época, ele chegou a ganhar muito dinheiro, galera, e meu pai não dava absolutamente nada pra nós, nada. Então eu tenho um pouco de revolta em relação a isso, porque, por exemplo, eu passei muita necessidade quando criança e depois de adulta também, tipo assim, porque eu não tive um pai de verdade comigo. Então, tipo assim, meu pai, ele começou a dar uma coisinha ou outra quando minha mãe inventou de botar ele na justiça e tal. E o dinheiro que ele dava de pensão era 50 reais. 50, 100 reais na época. Não é porque a época, não. É porque ele não queria mesmo. Porque ele mentiu que não ganhava dinheiro, ganhava pouco para poder dar bem pouco. Mas ele tinha várias rendas, né? Enfim, não quero mais falar do meu pai. Essa é a parte chata, meu pai passou. E detalhe, aí meus avós, que é a parte boa da minha vida, né? Que eu acho que eu herdei muito do que eu sou hoje por conta dos meus avós, que é o seu Sanharó, que era um sapateiro muito conhecido na cidade, né? Infelizmente, meu avô não teve o reconhecimento que merecia por conta da cidade, mas eu vou fazer o meu avô, mesmo depois de falecido, ser muito reconhecido lá na minha terra. Escuta o que eu tô falando, porque tudo que eu falo, tudo que eu sonho, tudo que eu sempre quis, eu tô conseguindo conquistar, mesmo que de pedacinho em pedacinho. Por quê? Porque eu decidi acreditar em mim, galera, e vocês têm que fazer isso também. Então, continuando. Então, galera, continuando a essa vivência com meus avós, então, de toda a família, o meu avô sempre foi o único cara que demonstrou e percebeu que eu era uma pessoa diferente, que eu era uma criança diferente, em todos os sentidos, tá? Meu avô percebeu que eu era lésbica, ele foi o primeiro que percebeu, né? E começou a falar pra minha mãe assim, Sônia, cuidado com ela, cuida dessa menina, aceita essa menina. Só isso que meu avô falava, minha mãe não entendia o porquê e não sabia. Mas infelizmente, quando eu me assumi, minha mãe não aceitou de bom agrado no começo. Eu não julgo a minha mãe, não é fácil pra uma mãe descobrir que seu filho ou sua filha é isso, tá, galera? Mas a única coisa que eu peço pra vocês é, principalmente as mães que estão me assistindo, gente, você ser lésbica ou gay, primeiro, não é uma escolha. Eu não fiz isso pra contrariar a sociedade. Eu apenas nasci assim, galera. Eu sou assim desde criancinha, tá? Desde criancinha. Eu nunca tive relacionamento com homem a fundo, tipo, nada, tá? A única coisa que eu tive quando eu era muito novinha, com meus 15, 16 anos, foi um selinho, uma coisinha rápida com um menino da escola. Por que que eu fiz isso? Porque eu comecei a não aceitar o que eu era. Então eu falava assim, não gosto disso não. Então eu vou conhecer um menininho. Mas aí quando eu fui conhecer esse menininho, foi aí que eu vi que eu realmente era o que eu sou. Então eu decidi não enganar o menininho e pensei, eu não vou viver a minha vida escondida e nem enganando ninguém. Porque hoje em dia as pessoas não têm coragem de se assumir e fazem o quê? Se casam. Aí o que eles fazem? Se casam com... Enfim, a mulher se casa com o homem, tem filhos. Aí o que acontece? Faz o filho sofrer, faz a família sofrer. E eu nunca quis isso pra minha família, tá? Eu pensei. O que eu pensei? Quando eu decidi ser eu mesmo, me assumir, eu pensei, cara, se alguém tiver que sofrer porque é lésbica, porque é isso, vai ser eu. Eu não vou passar isso pra minha família. Ou seja, eu não quis envolver família nisso. Imagina só se eu tivesse casado e tivesse filhos. Imagina meus filhos hoje, todos com trauma.
todos, nossa senhora, então graças a Deus que eu pensei muito cedo e eu não ferrei com a vida de ninguém. Tipo, né? Eu só sou assim, galera, fazer o quê? Só que o grande peso pra minha mãe é porque minha mãe era uma mulher de igreja. Infelizmente minha mãe era muito fanática, uma mulher católica fanática, então pra ela aquilo foi o fim do mundo, né? Só que tipo assim, minha mãe, ela esqueceu de tudo que eu era, porque minha mãe sempre citou em casa que eu era a filha mais engraçada, que eu era a filha que tirava ela da tristeza, que quando meu pai fazia merda com a minha mãe, era eu que animava minha mãe, era eu que limpava as lágrimas da minha mãe, beijava o olho dela saindo lágrima. E galera, falar da minha mãe não vai ser fácil, porque quando ela não me aceitou, foi o pior momento da minha vida, tá? Eu passei 1 ano sem conviver com a minha mãe. Por quê? Porque quando eu decidi me assumir, eu esperei completar os 18 pra poder sair de casa, porque eu sabia que ela não ia me aceitar. Então eu pensei, pô, se minha mãe me expulsar, eu já tenho 18 anos, eu consigo me virar. E olha só a cabeça, como que eu ia conseguir me virar se nem emprego eu tinha, né? Mas na minha cabeça, com 18 anos, eu já poderia me virar sozinha, né? E foi muito difícil, porque foi no momento que né, eu conversei com meu irmão, me assumi para meus irmãos também, todos me aceitaram, só minha mãe que não aceitou muito, mas eu não culpo a minha mãe, cada mãe tem seu momento. Mas graças a Deus, minha irmã conversando com a minha mãe, eles fizeram minha mãe entender que o fato de eu gostar de menina não anulava o fato de eu ser uma filha boa, uma filha responsável, uma filha que... Eu nunca fui estudiosa, tá, galera? Nunca fui estudiosa, mas eu sempre fui esforçada. Eu nunca fui aquela criança CDF que só tira 10, não. Eu era aquela criança que só tirava a nota, era na média, era sempre na média. Quando eu passava na média era um sucesso. Ai, quando eu lembro disso, né, até rio. Ai, meu Deus, é muita coisa, né? Só que tipo assim, o que eu vou tentar explicar pra vocês? Infelizmente, tem um erro que os nossos pais cometem também, é que quando eles têm um filho que pra eles parece que não é inteligente, eles meio que abandonam esse filho de lado. Como que... Agora eu vou chegar aonde eu quero chegar, que é onde eu decidi na minha vida, que eu dizia sempre que eu ia ser uma humorista, ou ia ser uma artista, mas eu ia ser alguma coisa que envolvesse pessoas e público, tá? Era esse o meu grande sonho. E agora vocês vão entender o porquê. Por que, galera, que era assim? Porque, por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles sempre, para esse lado de, o filho que estuda mais, o filho isso, era sempre meus 2 irmãos, tá? A minha irmã, ela era uma menina inteligente, mas ela era mais esforçada também do que tão inteligente. O meu irmão, ele já é ao contrário, já é um cara muito gênio. Eu tenho um irmão muito inteligente. Ele é muito inteligente, sabe? Ele é aquele cara realmente o CDF, né? Acho que toda a família tem. Ele é aquele cara que só tirava nota boa, era 10, era 9. O cara é fera em tudo. O meu irmão, ele é fera em química, física, matemática. É o crânio. O cara é gênio, né? E eu me orgulho muito dele, apesar de que hoje a gente não convive mais. E também talvez eu conte um resumo aqui. Não vou falar sobre ele, sobre o que rolou com a gente, mas a gente se afastou, né? Por conta de que, enfim, rolou umas coisas chatas entre eu e ele, e entre a minha irmã nem tanto. A minha irmã, ela meio que se doeu por uma coisa que eu não entendo e ela simplesmente parou de falar comigo. Mas a gente já voltou a se falar, tá, gente? Antes de vocês acharem que, nossa, ela não fala com os irmãos, não. Eu já falo com meu irmão e com a minha irmã. Só que não é a mesma coisa, tá? A gente não tem mais aquele carinho, aquela afinidade que a gente tinha um com o outro, porque foi muitos anos sem se falar, tá? Mas chegando a minha mãe e meu pai, o que aconteceu? Minha mãe e meu pai, eles viam só meus irmãos como pessoas inteligentes. Por que eu digo isso? E é uma coisa que eu falo pra vocês nunca falar. Vocês que têm filho pequeno, nunca fala esse tipo de frase assim que eu vou falar agora, que foi o que minha mãe falava muito quando era criança e ficou muito aqui, ó. As vizinhas iam na minha casa e perguntavam assim, ô Sônia, como que é seus filhos na escola, hein? A minha mãe. O Márcio e a Kali, nossa, não tem o que falar, mas a Karine, nossa, a Karine. Essa daí é devagar demais, muito devagar. Aí, só que eu nunca repeti de ano, tá? Aí a mulher, por que é devagar? Ela passa no empurrão, né? Se eu não seguro assim, ela não vai. Então, essa era a confiança que a minha mãe tinha em mim. E eu sei que provavelmente ela vai ver esse vídeo e ela vai lembrar disso. Mas é bom falar, porque isso gera trauma na cabeça da gente. Por quê? Após eu ouvir minha mãe falar tudo isso sempre para as amigas, eu comecei a me sentir uma criança burra. Eu comecei a me sentir uma criança muito incapaz, sabe? Então tudo que eu pensava, tudo que eu queria fazer, eu começava a fazer e desistia. Que eu começava a fazer, dava uma coisinha errada, eu desistia. Falei, isso aqui não é pra mim não. Minha mãe falou que eu sou burra, né? Não sei por que eu tô insistindo nisso, né? Enfim. A única coisa que eu insisti, e tô insistindo até hoje, é o meu canal do YouTube. Porque foi aqui que me trouxe muita gente, galera, que eu nem conheço, que bota muita fé em mim. Então é como se, tipo assim, mano, tem pessoas que nunca me viu na vida. E elas acreditam tanto na minha capacidade que me assusta, tá? Por que me assusta? Aproveitando esse gancho, eu vou ler esse comentário que eu recebi no vídeo essa semana. Mexeu muito comigo, mas eu vou ler agora.
Vamos lá, quem deixou o comentário foi o Chovas. Eu vou até deixar o comentário dele aqui. Ele colocou assim: uma coisa que eu acho legal em você é que, vez em outra, você transmite com muita humildade alguns pensamentos importantes que muita gente tem esquecido de observar. No caso desse vídeo, me refiro ao início. Ele tá falando do vídeo que eu postei sobre o meu domingo. Eu postei um vídeo de rotina falando sobre o meu domingo, e lá eu falo sobre pessoas hoje em dia. É muito difícil assistir um conteúdo de um youtuber mais pobre, mais simples e tal. Por quê? Porque a galera só quer ver luxo, riqueza, carrão. Entendeu, galera? Independente, galera, se eu chegar a... Não é se eu chegar, independente, eu vou chegar muito longe nesse canal, mas vocês não vão ficar vendo muito luxo e riqueza aqui não, porque eu sou uma pessoa extremamente assim, galera. Eu gosto... Esses dias, eu saí pra gravar um vídeo e meu amigo falou assim... A gente foi numa lanchonete, tinha muitas coisas mais gostosas, e eu com dinheiro, e simplesmente eu pedi um empanado de salsicha com café com leite. Vocês têm noção? Aí ele pegou e falou assim: nossa, tanta coisa boa pra gente comer, a gente pede isso, né? Aí me veio isso que o cara aqui falou, em questão de humildade. Gente, eu sou assim sempre, independente. Eu posso estar com dinheiro ou sem dinheiro. Não é só por falta de dinheiro, não, agora, porque agora eu trabalho, eu tenho minha rendinha, sabe? Agora eu posso, se eu quiser ir numa padaria, comprar uma comida mais chique, mas eu não sou muito disso não, galera. Eu compartilho aqui vídeo de comida em restaurantes que aparentam ser um pouco mais caro, isso e aquilo. Mas não é pra ficar esbanjando a comida, não. O meu intuito ali é fazer um vídeo degustando comidas diferentes, meio que pra ver a minha própria reação, tá? Mas o intuito não é de ficar luxando e esbanjando restaurante. Explicando, enfim, continuando aqui o comentário dele. Ele colocou assim: pensamentos importantes que muita gente tem esquecido de observar. No caso desse vídeo, me refiro ao início, quando você diz que muita gente é acostumada a expor na internet rotinas luxuosas e tal, mas que também é possível viver bem na simplicidade. E você fez isso sem ofender as pessoas que eventualmente discordem de você. Por quê? Porque na maioria das vezes que eu falo algo, eu nunca falo de uma forma, tipo assim, que eu queira que as pessoas aceitem só o meu modo de viver, o meu modo de pensar. Não. Eu sempre falo com abertura e respeitando todo mundo. E respeitando independente do que a pessoa quer viver ou ser. Tá? Eu sempre fui assim. Enfim. E aí, ele colocou assim: talvez você nem tenha consciência de que fez tudo isso. E eu não tenho mesmo. Eu sou essa pessoa, galera, natural assim. Aí ele colocou assim: provavelmente você é uma pessoa tão humilde de coração que já faz isso tudo direitinho, naturalmente, sem perceber. É no automático mesmo. Eu tô vivendo muito assim. E já havia dito uma vez, essa parte mexeu comigo, tá? Muito obrigada, você não sabe o bem que você me fez, porque você deixou esse comentário num dia que eu tava péssima. Depois que eu li, eu chorei muito, tá? Sabe que eu chorei muito, mas foi de emoção mesmo, gratidão. Eu não sei também se é ele ou ela, o Chovas, né? Porque como é um nome de canal, a gente às vezes confunde, né? Se é um homem ou uma mulher, né? Mas ele ou ela vai comentar aí. Aí colocou assim, pelo nome do canal, tá? Aí colocou assim: já havia dito uma vez, vou dizer de novo: você é um espírito verdadeiramente bonito. Me refiro ao principal tipo de beleza que há, aquela que nem o tempo ou até mesmo a morte há de consumir. Parabéns e sucesso no canal. Gente, isso aqui não tem preço pra mim. Quando eu falo para as pessoas que eu não sou famosa e tal, mas assim, eu já sou um pouco conhecida na minha cidade. Nem todo mundo me conhece, claro. Eu digo conhecida assim. De vez em quando eu saio no centro, alguém me reconhece por aí, por conta dos meus vídeos, né? Mas assim, o intuito disso aqui foi o quê, tá? Obrigado aí, Chovas, você foi muito importante pra mim. E saiba que você é um inscrito prêmio na minha vida agora, porque eu nunca mais vou esquecer de você. Não é o primeiro comentário que você mexe comigo. Ele ou ela já comentou em outro vídeo aí, que mexeu comigo. E todos os seus comentários eu tiro o print e guardo. E esse comentário, principalmente, vai virar um quadro na minha casa, tá? Eu vou printar esse seu comentário, vou fazer uma moldura, um quadro, e esse quadro vai ficar no meu canal pra sempre, tá? Pra você ter noção. Ou seja, o que eu quis fazer aqui no YouTube é isso, galera. Hoje o que eu quero fazer é tentar transmitir coisas boas para as pessoas, é tentar transmitir verdade, sabe? Porque hoje em dia é tudo muito falso, é tudo muito mentiroso na internet, sabe? E muita gente acredita, galera. Mas assim, eu também não quero ficar mentindo, inventando coisa para ninguém aqui, não. O que eu quero passar no meu canal é vivências, experiências, coisas boas. Eu quero trazer humor, tá? Porque pra quem não sabe, meu sonho sempre foi ser humorista, tá? Por quê? Porque quando eu era criança, eu falava pra minha mãe assim que eu queria ser um palhaço de circo. E minha mãe falava assim: palhaço você já é. Ela falava assim: só falta ir pro circo. Aí eu lembro, galera, que lá na Inhuma, no Piauí, lá, tinha um circo. Na época, minha tia namorou o cara do circo. E eu pedia pro cara pra eu ser o palhaço desse circo, sabe? Só que o que acontecia? Eu tinha vergonha na hora. Ele falava: se você quiser ir, a gente combina, faz um espetáculo. Só que eu não tinha noção nenhuma, eu criança. Eu falava: não, deixa eu ensaiar que eu vou. E nunca fui. Mas é isso, por isso que muita gente fala assim no Instagram. Quem não me segue, ó, eu vou deixar meu Insta aqui pra vocês estarem comigo no dia a dia, se quiser, né? Porque o YouTube aqui eu posto só 3 vídeos por semana. Vira e mexe eu posto um vídeo bônus, né? Num domingo ou num sábado, mas não é dia de vídeo, tá? Dia de vídeo é segunda, quarta e sexta. Mas lá no Instagram eu tô direto, todo dia, tá? Vocês podem me ver lá dia a dia, rotina, tem todo dia lá. Aqui eu posto a rotina, mas eu não posto a minha rotina todo dia, eu posto de vez em quando. Mas enfim. Enfim, galera, voltando pra questão do YouTube, né? Por que eu tive esse sonho? Porque foi assim.
conforme eu sempre fui vista como um Zé Ninguém, uma pessoa que não sabe fazer nada, uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa que não sabe falar, uma pessoa que... Gente, eu já fui chamada de tudo que é coisa que vocês possam imaginar. Só que eu nunca levei isso pro coração, galera. Eu não sei dizer, gente. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu não consigo odiar ninguém. Eu não consigo entender, gente. Gente, eu tô fazendo terapia pra me entender por que eu sou tão assim. Eu falo pra psicóloga, eu tenho uma bondade, não é real essa bondade, parece que não é real, parece que não é de verdade. Muita gente não acredita. Eu não tô fingindo ser boa não, gente, eu sou assim. É meu jeito, mano. Tipo assim, pergunta pros meus inscritos aí, ó, meus seguidores aí que me acompanham. Gente, tem gente que eu nunca falei na vida aqui no meu canal, que me manda uma mensagem de manhã, que tá triste, que tá isso. Quando é à noite, eu já desabafei com a pessoa já desabafou comigo, já virei amiga. Vocês têm noção que eu sou assim? É meu jeito. As pessoas me param na rua, cara, eu assisti o vídeo, eu adoro. A pessoa me abraça, meu Deus, isso é maravilhoso. Só que, tipo assim, o meu intuito, galera, foi que quando eu era criança, quando meu pai largou a gente, abandonou e tal, meu avô que tomou a frente de cuidar da gente, galera. Só que meu avô, ele não tinha renda direito. Meu avô era um sapateiro, ganhava quase nada. Meu avô, tipo assim, ganhava muito pouco. Só depois que minha avó aposentou que deu uma melhoradinha, mas na época minha avó não apoiava tanto o que meu avô fazia, que meu avô, ele tirava a misturinha da casa dele, um pedacinho de frango assim, ó, uma coxa, sei lá, um peito de frango assim. Não era nem o peito, era só metade do peito. E ele levava lá pra casa, pra nós tudo comer. Por quê? Ele via que a gente só tava no arroz branco e às vezes feijão, né? E aí meu avô queria que a gente comesse uma carninha. Eu falei, vô, não precisa não, meu avô. Aí eu falava assim, vô, não arruma problema pro senhor não. Porque infelizmente eu tinha uns tios, né? Que não dá nem pra acreditar, que quando meu avô tirava um pedacinho de carne pra dar pra gente, que tava passando necessidade, meus tios achavam ruim, brigava. Ah, tá tirando carne pra dar pros outros? Que se foda eles. Era assim, galera. Eu fico muito triste. Porque eu amava esses meus tios. Você vê seus tios negando comida pra você que é uma criança, é triste, sabe? Então, a partir daí eu pensei, eu quero ser alguém na vida. Só que eu pensava assim, mas eu nunca gostei de nada de modo tradicional, sabe? Quando criança eu já pensei em ser veterinária, já pensei em ter algumas profissões aí, mas infelizmente meus pais não acreditaram em mim e não quiseram me ajudar muito nessa questão financeira de pagar estudo. Eles só pagaram estudo para meus irmãos. Quando eu falava pro meu pai, pai, não dá pra você pagar um estudo pra mim, eu queria tanto ser isso, meu pai, ô filha, filho de pobre não estuda não, filho de pobre é pobre pra sempre. Era isso que meu pai falava. E o meu sonho, galera, hoje de ter as coisas, não é só por questão de ser rica, para ter luxo e riqueza, não. É simplesmente para ter condição de comer melhor, de dormir melhor, de viver melhor. É simples assim. É ter uma casinha legal, sabe? Esse é o meu sonho, mas não é para ficar ostentando mansões, ostentando luxo, não, igual tem na internet, óbvio. Quando eu chegar numa renda, um patamar legal, eu vou sim querer ter uma casa muito bonita, muito foda, mas não vou viver esbanjando assim, olha, agora eu tenho isso, olha. Não é isso, galera, mas o intuito é ter sim algo muito grande, porque eu fui muito desacreditada pela minha família, ninguém acreditou muito em mim, ninguém muito. Aqui o que acontece? Eu comecei a trabalhar, eu vim para São José com 18 anos, arrumei meu primeiro emprego, fui morar com meu irmão. Infelizmente, quando você mora com a família quer te sugar financeiramente. Aí quando você não dá o dinheiro que ele quer, eles te expulsam, que foi o que aconteceu comigo, me expulsaram da casa. Então é isso, galera. Ó, já comecei a chorar, já tô toda inchada aqui. Pelo fato de eu não querer dar todo o meu dinheiro, que eu não concordar com algumas coisas que os familiares queriam. Falaram pra eu sair da casa, ó, a partir de hoje você não mora mais aqui. Então foi a partir dali, né, que foi com 23, mais ou menos 23 anos que eu decidi morar sozinha. E passei a ter minha própria vida, galera. E nossa, esse período foi mais difícil, tá? Porque ganhava um salário muito baixo. Gente, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia mexer com dinheiro, eu não sabia o que era dinheiro, eu não sabia como que era pagar um aluguel. Nossa, foi sofrido demais, galera. Foi sofrido demais quando eu cheguei em São José dos Campos, né, que foi a fase que eu cheguei aqui. E pra vocês terem noção, eu fui morar com um tio meu, que na época esse meu tio mexia muito com... Bebia muito, fazia coisa errada, né? E eu lembro que eu tinha que acordar 4h30 da manhã, e eu perguntei pra esse meu tio, ô tio, eu tô com sono, eu vou acordar 4 e pouco, eu posso deitar aqui? Porque na casa que esse meu tio morava, era só um cômodo com banheiro. O banheiro era fora e o cômodo lá dentro. E ele ia dormir no colchão, ou era eu no colchão, ele na cama, enfim. Só que era assim, pra gente conseguir botar o colchão, o outro tinha que estar na cama, porque não cabia as duas pessoas de pé ali. E a única coisa que eu falei assim, ô tio, eu preciso dormir, amanhã eu acordo 4 e pouco pra trabalhar. Aí o meu tio, não, eu vou encontrar uma mulher aqui. Aí foi pegar uma mulher pra ficar, que ele ia ficar com a mulher lá. E simplesmente a mulher chegou 3 horas da manhã, não, 2 horas da manhã. E eu já tava dormindo, comecei a cochilar, né? E ele simplesmente pegou e falou assim, agora você tem que sair daqui de casa, vai lá pra rua lá, porque eu vou ficar com a mulher aqui. Ou seja, meu tio pegou a mulher, eu tinha que sair da casa dele, porque não dava, né? Eu ia ficar vendo aquilo.
Aí eu não acreditei. Eu falei, tio, eu preciso dormir. Eu vou trabalhar 4h30 da manhã. Aí ele falou assim, se vira, não tô nem aí. Gente, foi a primeira vez que eu dormi na rua, no banco de uma praça. Eu nunca me esqueci. Eu lembro que eu cheguei na praça, a Praça Afonso Pena, aqui em São José dos Campos, né? Era uma praça que ficava bastante garota de programa lá, né? Eu cheguei lá 1, 2 e pouco da manhã, chorando, muito mal. E sentei no banco, com a minha mochilinha. O que eu fiz? Eu já vesti a roupa de trabalhar, peguei a mochilinha, né? Porque se eu dormisse ali, eu não ia conseguir chegar no meu serviço, eu ia perder a hora. Eu lembro que eu deitei nesse banco, com a mochilinha. Eu lembro que a mulher foi me chamar, perguntar por que eu tava assim. Porque ela me viu bem vestida. Eu não tinha condições, né? Nessa época, eu vestia tudo muito simples, né, galera? Mas eu já tava trabalhando, então eu tinha uma roupinha. Eu tinha roupinha, né? Não era rasgado, não era sujo, nem nada, né? Eu me cuidava sempre, assim. E aí eu lembro que eu fui acordada, eu cochilei, deitei no banco, cochilei. Aí eu lembro que essa garota de programa me chamou, não lembro o nome dela. Mas ela me protegeu naquela noite, eu sou muito grata. Por isso que eu falo pra vocês, não julga ninguém, galera. Vocês não sabem o que a pessoa já passou. Aí eu lembro que ela perguntou o que tinha acontecido, por que eu tava ali. Porque ela viu que eu era novinha. E eu tava sem rumo, tá? Foi nessa idade que a depressão começou em mim, né? Que veio mais profundo. Porque eu me vi assim, eu cheguei aqui com 18 anos. Com 20 e poucos anos eu saí da casa do meu irmão, né? Pra evitar. E aí fui tentar morar com esse tio, porque eu não sabia com quem morar, enfim. E no final, essa mulher me acordou e falou, não fica aqui não, é perigoso. Porque nessa época tava tendo uns carinha mexendo com as mulheres lá no banco da praça e tal, né? E ela falava, é muito perigoso você ficar aí deitada. Porque senão eles vão achar que você faz programa, que não sei o quê. É melhor você sair daí. Eu falei, moça, mas eu não tenho pra onde ir. Eu vou ficar aqui só até meu horário de trabalho. Eu saio 4 e pouco da manhã. Aí ela falou, eu posso ficar aqui com você? Eu falei, pode. Aí, então ela ficou lá comigo, sabe? Aí ela ficou conversando comigo, ela chorou, ela desabafou tanto. Ela me contou toda a história dela. Por que ela foi parar na prostituição, sabe? Aí eu falo pra vocês, gente, se eu não tivesse a cabeça tão forte, tão firme igual eu sou, eu tava na merda aquele dia, eu não tinha dinheiro. Ela que me deu o dia da passagem também, porque eu não tinha dinheiro, pedi pro meu tio o dia da passagem pra ir trabalhar, meu tio não me deu, ela que me deu o dia da passagem. E depois eu devolvi pra ela quando eu recebi, foi muito legal. Eu falei que eu ia devolver, ela falou que não queria, que só queria me ajudar. Moral da história, eu virei amiga dessa mulher por um tempo, ela virou minha amiga, a gente conversava muito. Sempre que eu ia no centro, eu passava lá pra cumprimentar ela. Eu falo pra vocês, eu sou muito grata, não importa a pessoa que é. Eu não ligo porque a pessoa é, desde que ela me trate bem, desde que ela me acolha. Já ganha, sabe? Ela me respeitou, me acolheu, já era. E foi o que aconteceu comigo. E foi assim, galera. Eu consegui, né, ir trabalhar. Aí, depois desse tempo, eu saí da casa do meu tio, eu arrumei uma amiga, né? Eu tinha uma amiga de trabalho, que é a Maria, que foi a minha primeira amiga aqui em São José dos Campos. Ela me via sempre chorando na firma, perguntava o que eu tinha, que eu era uma pessoa muito depressiva. Eu já não ria mais, eu já não brincava mais. E eu sempre fui brincalhona, sabe? Dos 18 anos. Até um dia desse, galera, eu era totalmente apagada. Eu não ria, não brincava mais. Só que eu tentei assim, eu falei, mano, eu nunca fui assim. Eu vou resgatar quem eu sou. Eu sou uma mulher brincalhona, que gosta de trazer coisas boas para as pessoas. Eu vou voltar a ser o que eu era. Eu meio que fiz uma promessa comigo mesma, tá? E, enfim, aí a Maria me ajudou, me apoiou. Morei 4 anos na casa dessa minha amiga, dividindo aluguel com ela e com os irmãos. Era ela e mais, acho que 5, 6 irmãos. Era muita gente na casa. E eles tratavam como se eu fosse uma irmã. Ou seja, foi o momento que eu fui mais bem tratada por uma família que não era minha. E detalhe, eu sou amiga da Maria até hoje. Ela é minha melhor amiga, vocês ainda vão ver ela aqui nesse canal, tá? Um dia eu vou ir na casa dela. Ela sempre me chama pra ir lá almoçar lá, fazer alguma coisa lá. Eu nunca vou, porque eu tô sem tempo. Mas a gente é amiga até hoje. Temos 18 anos de amizade. É minha amiga verdadeira. Enfim, galera. Ó, eu tive que mudar a câmera. Talvez a câmera não tá tão legal assim, igual tava, porque a minha câmera descarregou, tá? Aqui eu tô gravando com outro celular. Mas é só pra gente concluir. Então, galera, quando eu me vi assim, perdida, desacreditada, ninguém botava fé em mim, sabe? Eu falava assim, nossa, eu vou ser alguém na vida. As pessoas falavam assim, como se você nem estuda, sabe? Só que, tipo assim, as pessoas não entendiam que eu não estudava as coisas tradicionais, mas se fosse para estudar um teatro, se fosse para estudar coisas que eu gosto, que tem a ver com a comunicação, é óbvio que eu teria me dedicado muito, sabe? Se eu tivesse tido essa chance. Então eu não tive essa chance, galera. Eu não tive a chance de ser quem eu queria ser quando eu era mais nova, sabe? Então é aí que entra o YouTube, que é a parte final aqui, né? Que aqui foi só um breve resumo, tá? Eu evito falar muitas coisas ruins, que teve mais. Mas aqui é o que dá pra falar e é o que eu acho que já dá pra vocês terem noção de quem eu sou, né?
E vamos lá, galera. Quando eu saí da casa do meu irmão, é a hora que entra o YouTube, por que que eu decidi criar um canal? Porque quando eu saí da casa do meu irmão, não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Eu não falava com ninguém, eu não falava com a família, eu não falava com ninguém. Então eu me sentia muito sozinha, galera. E eu me afundava cada vez mais na depressão, cada vez mais em muita coisa, sabe? Nessa fase eu até bebi, eu nunca fui de beber, mas eu tive uma fase de 3 meses com álcool, tá? Eu quase me ferrei no álcool, porque eu comecei a beber pra tirar a deprê de mim. E no mesmo tempo que eu bebia pra tirar a deprê, eu bebia achando que eu ia me matar. Teve gente da minha família que já morreu por conta do álcool, então se eu beber muito eu morro, né? Então, na minha cabeça, eu ia beber até morrer, mas não morria. Então, não morria, mas eu fui ficando viciada. Então eu fiquei por 3 meses com problema assim com álcool, comigo mesma, né? Eu chegava do trabalho, eu já queria beber, e fiquei só 3 meses, sabe? Até eu acordar pra vida. E aí, o que que me fez acordar pra vida? Eu comecei a sair também pra festa, balada, e aí eu vi as pessoas fazendo coisas erradas. Chegaram a me oferecer muita droga, galera, muita droga, galera. Mas eu sempre fui firme de falar não. Por quê? Porque na hora que chegou no ponto da droga, das pessoas me oferecerem a droga, eu pensava assim, eu lembrava da minha mãe. Porque minha mãe, ela não me aceitou no primeiro ano, mas depois ela começou a me aceitar e começou a falar, Karine, nunca se envolva com droga, com coisa errada, com álcool, com isso e aquilo. O álcool eu acabei, né? Tive a fase ruim, mas eu consegui sair disso. E foi só 3 meses, né? Mas quando chegou na droga, eu pensava na minha mãe falando, Karine, olha como a vida nossa, olha tudo que a gente passou, olha os seus problemas que você já tem, não se meta com isso não. Sabe, eu fiz uma promessa pra minha mãe, eu falei, mãe, eu prometo à senhora que eu nunca vou me envolver com isso, tá? Eu falei, a senhora nunca acreditou muito em mim, nunca botou tanta fé, mas bota fé agora. Porque minha mãe, galera, detalhe, quando ela não me aceitou, ela achava o quê? Que lá no Nordeste, em alguns locais aqui, as pessoas quando eles são gays ou lésbicas, eles usam muita droga e bebem muito álcool, mas não são todos, tá? Às vezes são aquela galerinha mais jovem que tá se descobrindo a vida, e aquela galerinha jovem também que foi expulsa de casa. Galera, nem todo mundo sabe lidar com as merdas da vida. Ou seja, eu tinha tudo pra cair na droga, eu tinha tudo pra cair numa prostituição. Mas eu não quis, eu falei, eu não vou por esse caminho, galera. Eu falei, gente, eu vim do Piauí pra ser alguém na vida. Eu sei que vai ser difícil eu conseguir tudo isso, mas eu vou conseguir. Então, pra você conseguir ser firme, nossa, você tem que rezar muito, tá? Porque, ó, esqueci de falar, eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Então, quando eu me via nos piores momentos da minha vida, eu pedi pra Deus, Deus me ajuda, Deus me salva, Deus isso. Sempre falava de Deus. Sempre falei de Deus. As pessoas perguntam, qual é a sua religião? Galera, eu não me rotulo a religião, eu não falo assim, eu sou católica, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu só digo que eu sou uma pessoa que acredita em Deus. E que eu tenho muita fé e que eu rezo muito na minha casa. Ponto. Por quê? Porque por um longo período da minha vida, eu tentei frequentar a igreja católica e eu recebia muito preconceito por conta da minha aparência. Isso eu sou uma pessoa que tem um pouco de receio de frequentar algumas igrejas, algumas coisas, por conta de preconceito. Ou seja, eu não aguento mais nada de ruim. Tudo que as pessoas querem fazer de ruim pra mim, eu me afasto. Então, pra eu não ter chateação, eu evito ir na igreja. Por mais que me dê vontade de ir uma vez ou outra. Mas eu evito ir por conta de preconceito. Eu não aguento mais preconceito. Porque nós já passei muito por isso. E hoje eu procuro ter minha vida mais leve possível, sem muita dor, sem muito sofrimento. Porque eu acho que eu já sofri demais. Eu não quero mais isso pra minha vida. Sei que, né? Minha vida ainda não acabou, né, galera? Tem muitos obstáculos. Mas os sofrimentos que eu passo hoje é totalmente diferente do que eu passava no meu passado, né? É sofrimentos assim, pra crescer na vida, pra vencer. E eu quis fazer esse vídeo pra vocês entenderem um pouco sobre mim, me conhecer e não julgar as pessoas, tá? Porque muita gente me vê assim, ó, mal sabe essa pessoa que antes de dormir eu rezo, que quando eu acordo eu rezo, que quando eu vou comer eu agradeço, que quando eu vou pra qualquer lugar eu agradeço, sabe? Ninguém sabe, porque o povo só olha pra mim assim, credo, quem é essa pessoa? Deve ser mal encarada, deve mexer com coisa errada. Aqui é cagona pra mexer com coisa errada, viu? Nunca fui disso. E eu quis gravar esse conteúdo pra vocês me conhecerem melhor, né? Além de ser só a doida que xinga um pouquinho, tá, galera? Às vezes eu falo sem querer um palavrão, fala assim, porra, caralho, alguma coisinha aí, mas é a vivência do mundão, né, galera? A gente aprende. Eu melhorei bastante, tá? Porque eu falava muito mais palavrão, falava muito mais coisa ruim. Por que eu melhorei? Porque eu via que sempre que você fala coisas muito ruins, a sua vida anda pra trás. Então eu passei a falar só coisas boas e ser uma pessoa leve. Hoje eu tento ser uma pessoa muito mais leve do que eu sempre fui, pra transmitir leveza e coisas boas para as pessoas. E é por isso que eu tô assim hoje, que me encontro assim, ó, mais plena. E eu tô muito grata com tudo e eu tô muito feliz. E eu acredito muito que esse canal, que logo eu vou estar fazendo um vídeo aqui de 1 milhão de inscritos, 2 milhões, 3 milhões e assim sucessivamente. Por quê que eu acredito nisso? Porque foi assim, galera, muita gente desacreditou de mim, sabe? Aí, por que eu pensei? Gente, eu quero muito ser artista, eu quero muito ser conhecido, eu quero muito ser algo grande, sabe? Mas eu pensava assim, como que eu vou ser isso sem ter estudo? Aquele estudo específico, né? Eu tenho estudo, tá? Eu fiz o ensino médio completo, eu fiz curso técnico do Senai, para as pessoas acharem que eu nunca estudei na vida. Eu estudei, porque eu trabalho na área da eletrônica, né? Então eu tenho alguns cursos aí da área.
E, enfim, coisas que eu já fiz que eu não divulguei muito, mas eu tenho alguns cursos aí da área, né? Fiz Senai, fiz um outro estudo aí. Mas não é o que eu quero seguir pra minha vida pra sempre, sabe? Eu quero ser artista, eu quero ser grande. Infelizmente, eu trabalho como CLT, eles não valorizam tanto quem você é. É muita encheção de saco num sentido, não pelos patrões, e sim pelos funcionários. Porque os patrões, meus patrões, gente, eu ainda vou trazer eles no canal um dia pra uma grande entrevista aqui comigo, tá? Meus patrões me acolhem demais, tá? Então, acho que eu sou muito apegada a eles também, nesse sentido, né? De acolhimento. Me ajudaram muito. Meus patrões já me salvaram de muita coisa, tá? Eu sou muito grata aos meus chefes. Não é puxação de saco, eu não puxo saco de ninguém. Eu sou o que eu sou, eu não preciso puxar saco de ninguém pra nada. Porque eu sei que eu sou capaz de ganhar dinheiro sendo eu mesma e correndo atrás do meu sonho. Que esse meu sonho é isso, é crescer na internet. Por quê, galera? Porque meus familiares, tanto até minha mãe mesmo, nunca botou muita fé em nada do que eu fazia. Tudo que eu falava que ia fazer, minha mãe falava assim: ah, mas isso aí não dá futuro. Ah, mas isso aí não tem futuro. Então assim, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, ninguém sabia. Eu comecei a gravar brincando, zoando com os amigos. Depois eu virei tatuadora e body piercing, continuei gravando. Aí meu canal foi subindo. Só que chegou um ponto que eu cansei. Eu não quero mais mexer com tatuagem, não quero mais mexer com piercing. É uma coisa que mexe muito com a minha saúde mental. Por quê? Porque as pessoas enchem o seu saco, as pessoas querem cobrar, elas querem dar o preço no seu trabalho. Então, a partir de hoje, eu não mexo mais com isso. O meu intuito é o quê? É ser uma influenciadora, a youtuber, assim, que eu já sou, né? Mas eu quero crescer mais. Pra quê? Pra transmitir coisas boas pras pessoas. Vou compartilhar alguns pensamentos meus, as minhas vivências aqui, pra tentar, né, chegar a fundo a vocês. Eu acho que eu tenho muita experiência pra isso, né? Porque eu já passei muita coisa ruim. E muitas coisas boas também. Então, o que eu quero? Eu vou trazer minhas vivências aqui para quando você estiver naqueles momentos pensando em desistir da sua vida, pensando em desistir de tudo, da sua casa, sei lá o quê, vocês reflitam, tá? Porque tem muita gente que já passou muita coisa ruim e continua de pé. E é isso. E o meu sonho de crescer aqui no YouTube é isso, galera. É pra quê? Porque por mais que algumas pessoas da minha família não botaram muita fé em mim, nunca colocaram, porque eu pensava assim: como que eu vou ser alguém na vida se as pessoas que podiam me apoiar a estudar para ser o que eu queria ser não me deram tanto apoio? Então, o que eu pensei? Então, por que eu decidi que eu quero crescer na internet, que eu sei que eu tenho capacidade para isso? Porque foi aqui que eu vi que eu tenho potencial, foi aqui que eu vi que eu não sou uma pessoa burra, foi aqui que eu vi que eu consigo me expressar bem. Muita gente entende a minha forma de se expressar. Eu falo para as pessoas que às vezes eu vou falar errado, às vezes eu vou falar um palavrãozinho ou outro, mas não é nada de mal, não é para aparecer, não é para ser engraçada. A única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que você ser você mesmo vale a pena, tá? Eu me escondi por muitos anos. Eu tinha vergonha de me vestir do jeito que eu queria. Eu tinha vergonha de usar um piercing, uma coisa do jeito que eu queria, por medo do que as pessoas iam achar de mim. Iam achar que eu era uma pessoa ruim só por conta da minha aparência, sabe? Mas eu decidi que eu vou ser assim. Ó, essa é a minha aparência. Mas o que tá aqui dentro, ó, é muito grande, galera. Eu amo muito. Eu sou muito grata. Vocês sempre vão me ouvir falar aqui de gratidão. Porque de onde Deus me tirou, galera, olha, se não fosse Ele, acho que não sei quem me tiraria. Então é isso. O que eu quero passar pra vocês é isso. Lute pelos sonhos. Acredito em vocês. Acredito muito em mim. Eu fiz esse vídeo para vocês me conhecerem de verdade. Eu fiz esse vídeo para desabafar. E, óbvio, hoje em dia, algumas pessoas da minha família estão começando a me notar, né? Porque estão vendo que o meu canal tá indo para um outro rumo, tá começando a dar uma melhorada. Pra vocês terem noção, pessoas que me expulsaram, pessoas que não estavam nem aí para mim, já estão me pedindo dinheiro. Pra vocês terem noção. E eu nem sou rica, eu nem cheguei onde eu quero ainda, tá? Eu não sou rica no sentido financeiramente, mas eu sou muito rica de muito amor, de muita luz, de muita gratidão. E aqui vocês vão ver isso, minha vivência, sabe? Não fique me mandando comprar carro de luxo, coisa de luxo, que eu também não vou comprar não, tá? Quando eu tiver muita grana, eu quero ter assim um carrinho, uma motinha, uma casa, mas não é nada... Ai, sabe? As pessoas acham que... eu tô com dinheiro, eu tenho que comprar uma mansão, trimansão, sei lá. Ixi, essa sou eu também, eu vou dar uns pitizinhos aqui de vez em quando. Mas é meu jeitinho. Mas é isso, galera. Acho que deu pra dar uma boa resumida na minha vida, tá? E... por isso que eu decidi mudar o foco do canal, gravar outro tipo de conteúdo. Por quê? Porque eu não queria focar num público específico. Eu era só vista pelo público da tatuagem. Não, eu quero ser vista pelo mundo. Então eu quero gravar conteúdos que agregam na vida das pessoas, entendeu? Ou seja, aqui agora eu tô gravando mostrando a cidade, mas eu tenho muitos sonhos, sabe? De viajar, de fazer um mochilão, sabe? De fazer umas loucurinhas assim. Porque eu sempre fui uma pessoa que vivia... sempre dependendo de alguém pra sair, sabe? Hoje, pela primeira vez na vida, eu tô conseguindo sair sozinha, fazer coisas sozinha, porque por um bom tempo, galera, eu fui dependente emocional das pessoas. Eu fui dependente emocional do meu irmão, dependente emocional da minha mãe, dependente emocional dos meus relacionamentos. Toda pessoa que eu me relaciono, namoro, seja o que for, eu sempre fico dependente. Então, hoje em dia,
esse canal aqui, além de ser algo que eu quero expressar a minha vida, minha gratidão e mostrar coisas legais para vocês, futuramente, como eu falei, pretendo entrar para a área do humor, fazer umas coisas legais aqui para vocês, né? Quero entrevistar as pessoas, eu gosto muito dessa área da comunicação, então vocês vão me ver entrevistando pessoas, sejam em feiras, eventos, viagens. É isso. Ou seja, o que eu quero passar com o meu canal? O que eu quero que o meu canal seja? Um canal de entretenimento, tá? E é isso. Esse é meu grande sonho. E se você caiu no meu vídeo, seja pelo que for, me ajude nesse sonho. A única coisa que eu peço, fique comigo, me assistam. Venha me conhecer melhor, tá? Ai, galera. As pessoas sempre falam, quando a gente desabafa e fala um pouco sobre a gente dá uma aliviada, né? Talvez tenha faltado concluir algumas coisas aí dos meus avós e tal, tá? Mas meus avós são as pessoas incríveis, tá? E todo esse coraçãozão aqui que eu tenho, puxei meu avô, graças a Deus. E puxei a minha mãe, que minha mãe também tem um coração maravilhoso, tá? E hoje, sim, minha mãe, galera, ela... Ah, tá, detalhe. Minha mãe não me aceitou só por um ano, tá? Depois de tudo isso, a gente vive bem, muito feliz. Ela já me pediu perdão por conta de que ela não me aceitou. Ela me explicou os motivos dela, eu entendi porque é minha mãe, né, galera? Minha mãe, meu tudo, minha rainha. Futuramente eu vou lá no Piauí, vou gravar toda a minha viagem, vou gravar toda a minha vivência, onde eu for, vou levar vocês comigo. Espero que vocês fiquem, tá? Mas para vocês me apoiarem nesse meu grande sonho, galera... Ah, tá, e o maior sonho de tudo isso... ter a minha casa própria. Então, preciso muito da ajuda de vocês para... Só me assistindo, deixando like, comentando, já me ajuda, tá? E fiquem comigo. Nossa, é muita realização que eu quero e eu quero que vocês estejam comigo nessa caminhada. Eu acredito em cada um que tá aqui. Essas novas pessoas que estão vindo muito de coração. Nossa, eu tô muito feliz por todos vocês que estão chegando e por todos vocês que vão chegar. E, ó, gratidão, ó. Gratidão. E, ó, eu vou encerrar o vídeo de hoje com essa pessoa aqui, ó. Nunca me deixou cair. Deus, o Senhor é foda. Ops, desculpa a palavra, o Senhor é incrível. Ai, como eu amo. Até o próximo vídeo.